Minha família sempre dava um jeito de me esquecer nas viagens. Uma década inteira ouvindo desculpas diferentes. Aí, quando ganhei uma viagem totalmente paga e fui sozinha, eles simplesmente surtaram. E olha, a reação deles foi tão absurda que me deu forças para fazer algo bem maior. Meu nome é Megan, tenho 32 anos e passei a maior parte da minha vida adulta tentando entender por que nunca fui boa o suficiente para minha própria família. Não estou falando de brigas ou desentendimentos pontuais. Estou falando de exclusão sistemática, do tipo que corrói sua autoestima aos poucos, como água pingando em pedra. A primeira vez que percebi que algo estava errado foi quando eu tinha 21 anos. Meus pais, meu irmão e minha irmã foram passar uma semana em Orlando. Descobri pela foto que minha irmã postou no Facebook. Quando liguei perguntando por que ninguém tinha me avisado, minha mãe disse que tinha sido tudo muito de última hora e que acharam que eu estava ocupada demais com a faculdade. Engoli a desculpa porque era jovem e ainda acreditava que família não fazia esse tipo de coisa de propósito. 2 anos depois, foi uma viagem para as montanhas. Dessa vez, a desculpa foi que o carro estava cheio demais e não tinha espaço para mais uma pessoa. Meu irmão levou a namorada dele. Eu fiquei em casa. Depois veio a viagem para a praia. Depois o cruzeiro. Depois o resort no Colorado. Depois Las Vegas. Sempre uma desculpa diferente. Sempre eu ficando para trás. O padrão era tão claro que chegava a ser cômico. Eles planejavam, reservavam, viajavam e postavam fotos. Eu descobria pelas redes sociais ou por algum comentário casual semanas depois. Quando confrontava, sempre tinha uma justificativa pronta. Que eu não ia gostar do destino. Que tinha sido decisão de última hora. Que acharam que eu estava ocupada. Que esqueceram de me avisar. Durante anos eu me culpei. Achei que talvez eu fosse o problema. Talvez eu fosse chata demais, ou seria dramática demais, ou não me encaixasse na dinâmica deles. Gastei uma fortuna em terapia tentando entender o que havia de errado comigo. A única pessoa na família que nunca me fez sentir assim foi minha tia Rita. Ela é irmã da minha mãe, mas é o oposto completo dela em todos os sentidos. Onde minha mãe é fria e calculista, minha tia é calorosa e genuína. Ela sempre me incluiu em tudo. Sempre apareceu nas minhas formaturas, nas minhas conquistas, nos momentos importantes. Seu marido, meu tio Tom e minha prima Bella sempre me trataram como parte real da família deles. Quando eu fiz 25 anos e consegui meu primeiro emprego decente, quem apareceu com um buquê de flores e me levou para jantar? Minha tia Rita. Quando terminei meu relacionamento de 3 anos e passei uma semana inteira chorando, quem atravessou a cidade às 10 da noite para ficar comigo? Minha tia Rita. Quando consegui minha promoção no trabalho, quem organizou um jantar de comemoração? Você adivinhou. Minha família biológica não apareceu em nenhum desses momentos. Minha mãe mandou uma mensagem de parabéns quando conseguiu o emprego. Meu pai curtiu a foto da minha formatura no Instagram. Minha irmã Kate comentou algo genérico, tipo, parabéns, orgulhosa de você quando anunciei a promoção. Mas ninguém apareceu de verdade. Ninguém estava lá. Passei anos aceitando esse tratamento como se fosse normal. Como se família fosse apenas um título que algumas pessoas carregam, não uma relação que se constrói. Eu continuava aparecendo nos almoços de domingo, nos natais, nos aniversários deles. Levava presentes, tentava fazer parte das conversas, me esforçava para ser notada. Mas era como ser um fantasma na própria família. Eles olhavam através de mim. O ponto de virada aconteceu há 6 meses. Trabalho numa empresa de tecnologia há quase 8 anos. Comecei como assistente administrativa e fui subindo devagar, conquistando cada degrau com muito suor. Esse ano, nossa equipe fechou um contrato enorme com um cliente internacional e eu estava liderando parte significativa do projeto. Quando tudo foi concluído com sucesso, minha chefe me chamou na sala dela numa quinta-feira à tarde. Ela me disse que meu trabalho tinha sido excepcional e que a empresa queria me recompensar adequadamente. Além de um aumento substancial no salário, eu receberia um bônus de $18 mil. $18 mil. Sentei na cadeira dela e chorei. Não foi só pelo dinheiro. Embora isso obviamente fizesse diferença, foi porque alguém tinha visto meu esforço. Alguém tinha reconhecido meu valor. Alguém tinha dito em voz alta que eu importava. Voltei para casa naquele dia, e a primeira pessoa que liguei foi minha tia Rita. Contei sobre o bônus, sobre o reconhecimento, sobre como estava me sentindo. Ela chorou comigo no telefone e disse que sempre soube que eu era especial, que sempre acreditou em mim. Foi nessa ligação que tive a ideia. Eu queria fazer algo significativo com esse dinheiro. Não queria apenas guardar ou gastar em coisas bobas. Queria usá-lo de uma forma que tivesse significado real. E percebi que a única família que realmente me amou, que realmente esteve presente, merecia ser celebrada. Decidi que ia levar minha tia Rita, meu tio Tom e minha prima Bella para uma viagem dos sonhos.
Algo que eles nunca poderiam pagar sozinhos. Algo memorável, especial, único. Pesquisei durante semanas. Queria um destino que fosse absolutamente incrível, mas também tranquilo o suficiente para realmente aproveitarmos o tempo juntos. Acabei escolhendo Turks e Caicos. 5 dias num resort 5 estrelas, tudo incluído. Passagens de primeira classe, quartos com vista para o mar, restaurantes de alto nível, spa, mergulho, tudo. Quando liguei para minha tia para contar o plano, ela tentou recusar. Disse que era muito, que eu não precisava fazer aquilo, que devia guardar o dinheiro para mim. Mas eu insisti. Expliquei que não era sobre precisar fazer, era sobre querer fazer. Era minha forma de agradecer por anos de amor incondicional, por serem minha família de verdade. Ela aceitou chorando. Passamos semanas planejando cada detalhe. Eu queria que tudo fosse perfeito. Reservei o resort, comprei as passagens, organizei os transfers, até contratei uma sessão de fotos profissional na praia. Esse ia ser um momento que ficaria guardado para sempre. A viagem estava marcada para começar numa sexta-feira de manhã. Na quinta à noite, enquanto eu terminava de arrumar minha mala, meu telefone tocou. Era minha irmã Kate. Ela estava ligando para me contar empolgada sobre a viagem que meus pais estavam planejando para o feriado seguinte. Iam para Napa Valley. Meu irmão e a esposa dele iam junto. Kate e o marido também. Iam fazer degustação de vinhos, ficar num hotel boutique charmoso, tirar fotos profissionais da família. Enquanto ela falava animada sobre os planos, senti aquela dor familiar no peito. Aquela sensação de ser sempre a última opção, sempre esquecida. Ela nem percebeu que não estava me convidando. Estava apenas compartilhando os planos como se eu fosse uma espectadora da vida deles. Respirei fundo e perguntei se eu estava incluída. Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois ela deu uma risadinha nervosa e disse que seria melhor eu não ir dessa vez porque o hotel era pequeno e os quartos já estavam todos reservados. Além disso, continuou, degustação de vinhos não era muito minha praia mesmo, não era? Desliguei o telefone sem responder. Na manhã seguinte, quando entrei no avião ao lado de minha tia, meu tio e minha prima, ainda sentia um aperto no peito. Mas assim que o avião decolou e vi a empolgação nos rostos deles, algo mudou dentro de mim. Pela primeira vez em anos, eu não estava sendo deixada para trás. Eu estava criando a memória. Eu estava fazendo a viagem acontecer. Eu tinha o controle. Turks e Caicos foi absolutamente mágico. A água tinha aquele tom de azul turquesa irreal que você só vê em fotos editadas. Mas estava ali, real, estendendo-se até onde a vista alcançava. O resort era luxuoso sem ser pretensioso. Nossos quartos tinham varandas enormes de frente para o mar. Acordávamos com o barulho das ondas e tomávamos café da manhã vendo o sol brilhar na água. Passamos os dias nadando, fazendo snorkel, caminhando na praia, rindo de coisas bobas. Minha prima Bella, que tem 26 anos e é fotógrafa, tirava fotos o tempo todo. Cada pôr do sol, cada momento bobo, cada abraço. Meu tio Tom, normalmente quieto e reservado, estava radiante. Minha tia Rita não parava de me agradecer, dizendo que aquele era o momento mais especial da vida dela. Na terceira noite, jantamos num restaurante à beira-mar. As luzes estavam suaves, a comida estava incrível, e nós 4 estávamos sentados ali, apenas curtindo a companhia um do outro. Foi nesse momento que minha tia segurou minha mão e disse algo que nunca vou esquecer. Ela disse que eu sempre fui como uma segunda filha para ela, que desde que eu era adolescente e começou a perceber como minha mãe me tratava, ela prometeu a si mesma que nunca me deixaria me sentir sozinha, que família não era sobre sangue, era sobre escolha, e que ela me escolhia todos os dias. Chorei ali mesmo, na mesa do restaurante, e não me importei nem um pouco. Foi nessa viagem que comecei a postar fotos. Não muitas, mas algumas. A vista do nosso quarto. Um pôr do sol particularmente bonito. Uma foto nossa 4 sorrindo na praia. Minha prima postou ainda mais, me marcando em todas. Não demorou muito para minha família biológica descobrir. A primeira mensagem veio da minha irmã Kate numa segunda-feira à tarde. Eu estava na piscina quando meu telefone começou a vibrar insistentemente. Abri e havia 15 mensagens dela, cada uma mais agressiva que a anterior. Ela estava furiosa. Queria saber como eu tinha dinheiro para levar gente para o Caribe quando sempre reclamava de estar quebrada. Queria saber por que eu nunca tinha oferecido pagar uma viagem para nossa família de verdade. Queria saber como eu tinha coragem de postar essas fotos na cara de todo mundo, esfregando na cara deles que eu estava curtindo a vida enquanto eles ficavam trabalhando. Fiquei olhando para as mensagens com uma mistura de raiva e incredulidade. Depois de anos sendo excluída de todas as viagens deles, agora ela estava com raiva porque eu fiz a minha própria viagem? A lógica nem fazia sentido. Antes que eu pudesse responder, minha mãe ligou.
Atendi porque ainda tinha aquela parte ingênua de mim que achava que talvez, só talvez, ela estivesse ligando para dizer algo gentil. Ela não estava. Sua voz estava gelada quando perguntou como eu podia gastar tanto dinheiro com gente de fora quando tinha família de verdade que precisava de ajuda. Ela disse que meu irmão estava passando dificuldades financeiras e que seria justo eu ter oferecido ajudar ele primeiro. Que era egoísta da minha parte esbanjar dinheiro com luxos quando tinha gente da família precisando. Respondi calmamente que durante 10 anos, mais de uma década inteira, eu tinha sido excluída de todas as viagens familiares. Que sempre tinha uma desculpa diferente, mas o resultado era sempre o mesmo. Que eu ficava em casa enquanto todos eles criavam memórias juntos. Ela ficou em silêncio por um momento, antes de dizer que eu estava sendo dramática. Que nunca tinha sido assim. Que se eu não tinha ido era porque nunca demonstrei interesse real. Desliguei na cara dela. As mensagens não pararam. Meu irmão mandou mensagem dizendo que eu estava sendo ingrata. Que depois de tudo que nossos pais fizeram por mim, eu virava as costas para a família na primeira oportunidade. Meu pai mandou mensagem dizendo que estava decepcionado comigo, que tinha criado a filha dele melhor do que isso. A ironia era tão absurda que eu teria rido se não estivesse tão chateada. Kate ligou de novo 2 dias depois, quando eu já tinha voltado para casa. Dessa vez ela tentou uma abordagem diferente. Suavizou a voz, fingiu preocupação, disse que só queria conversar de verdade. Ela começou dizendo que talvez tivesse exagerado nas mensagens anteriores, que estava apenas surpresa. Mas então começou a torcer a narrativa toda. Disse que eu nunca tinha realmente demonstrado vontade de ir nas viagens da família, que sempre parecia ocupada demais ou desinteressada, que eles não queriam me forçar a fazer algo que eu não queria. Era gaslighting puro. Ela estava tentando me fazer questionar minha própria memória, minha própria experiência. Como se eu não tivesse passado anos esperando convites que nunca chegaram. Como se eu não tivesse chorado sozinha em casa enquanto via fotos deles todos juntos. Dessa vez não deixei passar. Disse a ela exatamente como as coisas eram. Que durante anos eu tinha implorado para ser incluída, para fazer parte da família, para ser lembrada. Que cada exclusão tinha doído mais que a anterior. Que eu tinha me culpado, tinha ido para a terapia, tinha me questionado incessantemente tentando entender o que havia de errado comigo. Kate ficou quieta. Depois disse que eu estava sendo injusta, que estava distorcendo as coisas, que nossa família sempre me amou, que eu é que estava escolhendo me afastar agora por razões egoístas. Desliguei de novo. 2 dias depois, recebi uma ligação da minha mãe. Sua voz estava ainda mais fria que antes. Ela disse que depois do jeito que eu tinha tratado a família, eles tinham decidido que seria melhor eu não ir no Natal esse ano, que precisavam de um tempo longe de mim, que talvez no futuro, quando eu amadurecesse e entendesse o que realmente importava, poderíamos conversar de novo. Ela estava me desconvidando do Natal. Depois de anos me excluindo de viagens, agora estava me excluindo oficialmente das festas de fim de ano. E sabe o que aconteceu? Eu senti alívio. Alívio puro e genuíno. Porque finalmente eles tinham tirado as máscaras. Finalmente tinha ficado claro que nunca foi sobre mim não ser boa o suficiente. Era sobre eles nunca terem me visto como parte real da família. Eu sempre fui a de fora. E agora eles estavam apenas confirmando em voz alta o que sempre foi verdade. Liguei para minha tia Rita e contei tudo. Ela não ficou surpresa. Na verdade, ela disse algo que mudou completamente minha perspectiva. Ela disse que há anos percebeu esse padrão. Que via como minha mãe e meu pai me tratavam diferente dos outros filhos. Como eu sempre era a última nas prioridades deles. Como sempre tinha uma desculpa para não me incluir. Ela disse que meu tio Tom tinha comentado sobre isso várias vezes, dizendo que parecia que eles tinham me escolhido como bode expiatório da família. Bode expiatório. Foi a primeira vez que ouvi esse termo aplicado à minha situação, mas fez sentido perfeito. Eu era aquela que levava a culpa. Aquela que era colocada de fora. Aquela que podia ser esquecida sem consequências porque ninguém realmente se importava. Mas sabe o que começou a acontecer depois que postei as fotos de Turks e Caicos? Outras pessoas começaram a prestar atenção. Primos distantes começaram a comentar nas fotos, dizendo como tudo parecia incrível. Algumas tias que eu mal tinha contato começaram a curtir e compartilhar. E então alguém fez uma pergunta inocente nos comentários de uma foto onde eu aparecia com minha tia, meu tio e minha prima. A pessoa perguntou onde estava o resto da minha família, porque só tinha nós 4. Minha prima Bella respondeu com sinceridade brutal. Disse que éramos nós 4 porque éramos a família de verdade. Que eu tinha sido excluída das viagens da família principal por anos. Então tinha decidido criar minhas próprias memórias com as pessoas que realmente se importavam comigo. O comentário viralizou dentro da família. De repente, primos estavam mandando mensagens perguntando se era verdade.
tias estavam ligando querendo saber mais. Alguns parentes distantes começaram a se lembrar de momentos onde perceberam que eu era tratada diferente, mas nunca tinham questionado. Minha mãe ficou furiosa. Ela me mandou mensagem dizendo que eu estava espalhando mentiras sobre a família, que estava tentando virar as pessoas contra eles. Meu pai mandou mensagem dizendo que eu estava destruindo a reputação da família por pura vingança. Mas eu não tinha espalhado nada. Eu só tinha vivido minha vida, e outras pessoas tinham tirado suas próprias conclusões. O Natal estava chegando, e eu sinceramente não estava preocupada em não ter sido convidada. Minha tia Rita imediatamente me convidou para passar com eles. Disse que sempre tive lugar na casa dela, que esse ano não seria diferente. Mas antes das festas chegarem, tivemos o Dia de Ação de Graças. Normalmente eu passava com minha família biológica. Era sempre meio desconfortável, meio forçado, mas era o que a gente fazia. Esse ano, pela primeira vez, recusei o convite tácito e perguntei à minha tia se podia ir na casa dela. Ela ficou radiante. Disse que seria uma honra me ter lá, que eu era parte da família deles tanto quanto qualquer um. O Dia de Ação de Graças. Na casa da minha tia foi a melhor celebração que já tive. A comida estava incrível. A casa estava cheia de calor e risadas. E pela primeira vez na vida, eu me senti genuinamente parte de algo. Não era a estranha na mesa. Não era aquela que tentava se encaixar. Eu simplesmente pertencia. Durante o jantar, meu tio Tom fez um brinde. Ele disse que era grato por muitas coisas, mas especialmente grato por ter-me em suas vidas. Que eu trouxe luz e alegria para a família deles de maneiras que eles não sabiam que precisavam. Que ele me considerava filha, tanto quanto considerava minha prima Bella. Todos choraram. Foi perfeito. Claro que postei fotos. Dessa vez nem foi estratégico, foi apenas natural. Fotos do jantar, da mesa cheia de comida, de nós 4 abraçados e sorrindo. Minha prima postou também, com legendas sobre gratidão e família escolhida. As mensagens da minha família biológica vieram em ondas. Minha irmã mandou mensagem dizendo que eu estava sendo ridícula, que estava destruindo a família de propósito. Meu irmão disse que eu era egoísta e imatura. Minha mãe disse que eu ia me arrepender de queimar pontes assim, que família era para sempre, quer eu gostasse ou não. Não respondi nenhuma delas. Alguns dias depois do Dia de Ação de Graças, numa terça-feira à noite, meu pai apareceu no meu apartamento. Não ligou antes, não avisou, simplesmente tocou a campainha às 8 da noite. Quando abri a porta e o vi ali, meu coração disparou. Parte de mim ainda tinha aquela reação automática de querer agradá-lo, de querer que ele estivesse orgulhoso de mim. Mas outra parte, a parte que estava finalmente acordando, sabia que nada de bom viria dessa visita. Ele entrou sem ser convidado e sentou no meu sofá. Disse que precisávamos conversar como adultos, que as coisas tinham ido longe demais. Sua voz tinha aquele tom de autoridade que ele sempre usava quando queria encerrar discussões sem realmente discutir nada. Ele começou dizendo que entendia que eu estava chateada, mas que eu precisava parar com esse drama. Que família era família. E que eu estava agindo como criança ao me afastar assim. Disse que todas aquelas histórias sobre ser excluída eram um exagero da minha parte. Que nunca foi intencional. Que foram apenas coincidências infelizes. Coincidências infelizes. Durante 10 anos. Todas as viagens. Todas as exclusões. Peguei meu telefone e abri minha pasta de screenshots. Durante anos, sem nem perceber direito, eu tinha guardado mensagens, conversas, provas. Cada vez que descobria uma viagem pelas redes sociais, eu tirava print. Cada desculpa ruim, cada exclusão, cada momento em que fui esquecida. Mostrei a ele, um por um. Datas, mensagens, fotos. Evidência após evidência de que não era coincidência. Não era na minha cabeça. Não era exagero. Ele olhou para as mensagens em silêncio. Seu rosto não mudou. Quando terminei de mostrar, ele simplesmente disse que eu estava distorcendo as coisas, tirando de contexto. Que se eu realmente me importasse com a família, encontraria uma forma de superar essas coisas pequenas. Coisas pequenas. Uma década de exclusão sistemática era coisa pequena para ele. Pedi para ele sair do meu apartamento. Ele tentou continuar falando, mas repeti com firmeza. Disse que não ia mais aceitar ser tratada como menos que nada pela própria família. Que se eles não conseguiam me ver como filha, como irmã, então não tinha razão para eu continuar fingindo que éramos família. Ele saiu, mas não antes de dizer que eu ia me arrepender disso, que estava cometendo um erro que não poderia desfazer. Depois que ele foi embora, liguei para meu tio Tom. Contei sobre a visita, sobre as negações, sobre tudo. Ele ouviu em silêncio, e então disse algo que finalmente fez tudo fazer sentido. Ele disse que havia percebido o padrão há muito tempo. Que em famílias disfuncionais, sempre tem aquela pessoa que é escolhida para ser o bode expiatório. Aquela que leva a culpa quando as coisas dão errado.
aquela que é colocada de fora para manter a ilusão de que todos os outros são perfeitos. Ele disse que eu era essa pessoa na minha família, que nunca foi sobre eu não ser boa o suficiente. Era sobre eles precisarem de alguém para projetar suas próprias inseguranças. Fez tanto sentido que doeu. Os dias seguintes foram estranhos. Continuei vivendo minha vida, trabalhando, saindo com amigos, falando com minha tia. Mas havia uma sensação diferente no ar, como se algo tivesse mudado de forma fundamental e irreversível. Outros parentes começaram a tomar partido. Alguns ficaram do lado dos meus pais, dizendo que eu estava sendo dramática e que família devia perdoar tudo. Mas outros, surpreendentemente, ficaram do meu lado. Primos que tinham visto como eu era tratada nas reuniões de família começaram a falar abertamente sobre isso. Tias que sempre acharam estranho eu nunca ir nas viagens começaram a questionar minha mãe diretamente. A narrativa que meus pais tinham controlado por anos estava desmoronando. E eles odiaram cada segundo disso. Minha mãe tentou fazer controle de danos. Começou a contar para todo mundo que eu estava tendo algum tipo de crise, que estava sendo manipulada por minha tia Rita, que tinha virado as costas para a família por motivos egoístas. Algumas pessoas acreditaram, outras não. O Natal estava se aproximando rapidamente e eu estava genuinamente empolgada. Ia passar com minha tia, meu tio e minha prima. Eles tinham planejado um dia inteiro de atividades, desde café da manhã especial até jantar elaborado, troca de presentes, filmes de Natal, tudo que eu sempre quis que as festas fossem. Alguns dias antes do Natal, minha irmã Kate apareceu no meu trabalho. Foi surreal. Ela simplesmente apareceu na recepção e pediu para falar comigo. A recepcionista me ligou e eu, sem pensar direito, desci para ver o que ela queria. Kate estava usando aquele sorriso falso que ela sempre usava quando queria algo. Disse que estava com saudade, que queria conversar, que as coisas tinham saído do controle e precisavam voltar ao normal. Perguntei o que ela queria de verdade. Ela hesitou e então admitiu. Minha mãe estava pressionando ela para me convencer a ir no Natal. Aparentemente, com tantos parentes questionando o tratamento que eu recebia, meus pais acharam que seria melhor me ter lá para manter as aparências. Para mostrar que éramos uma família feliz e unida. Ri na cara dela. Não foi uma risada alegre. Foi uma risada amarga de pura incredulidade. Eles não queriam eu lá porque sentiam minha falta. Queriam eu lá como acessório, como prova de que não eram os vilões que estavam começando a aparecer. Disse a Kate que não ia, que tinha planos com minha família de verdade e que ela podia dizer à nossa mãe que eu estava muito feliz exatamente onde estava. Kate ficou vermelha, disse que eu estava sendo impossível, que estava arruinando tudo para todo mundo, que por causa da minha birra, o Natal inteiro ia ser desconfortável. Respondi que não era meu problema. Que eu tinha passado anos tentando me encaixar, tentando ser boa o suficiente, tentando merecer um lugar na família deles. Que agora finalmente tinha encontrado pessoas que me queriam de verdade e não ia abrir mão disso para servir de enfeite na fantasia deles. Ela saiu furiosa. Depois desse dia, pedi para a recepção não permitir mais visitas não agendadas da minha família. Expliquei a situação de forma resumida e eles foram super compreensivos. O Natal foi mágico. Acordei na casa da minha tia, onde tinha dormido na noite anterior. Tomamos café da manhã todos juntos, ainda de pijama, abrindo meias recheadas de pequenos presentes bobos. Passamos a manhã cozinhando juntos, rindo, ouvindo músicas natalinas. À tarde, abrimos os presentes de verdade. Eu tinha comprado coisas significativas para cada um. Presentes que mostravam que eu realmente conhecia eles, que prestava atenção no que gostavam. E eles fizeram o mesmo por mim. Cada presente foi pensado com carinho, escolhido especificamente para mim. Minha tia me deu um colar com um pingente delicado que tinha pertencido à avó dela. Disse que queria que eu tivesse porque eu era família tanto quanto qualquer pessoa de sangue. Chorei de novo. Durante o jantar, meu tio Tom fez outro brinde. Disse que aquele era o melhor Natal que já tinham tido. Que ter-me ali completava a família deles de uma forma que nem sabiam que estava faltando. Tirei fotos. Postei algumas. Dessa vez nem me importei com a reação da minha família biológica. Mas as mensagens vieram mesmo assim. Mensagens raivosas, dizendo que eu estava esfregando na cara deles. Mensagens tristes, dizendo que eu tinha arruinado o Natal de todo mundo. Mensagens manipuladoras, tentando me fazer sentir culpada. Bloqueei a maioria deles. Não tinha mais energia para aquilo. O ano novo chegou e com ele veio uma reflexão profunda sobre tudo o que tinha acontecido. Percebi que durante anos eu tinha medido meu valor pela aprovação deles. Cada exclusão tinha me feito questionar se eu merecia amor, se eu merecia pertencer a algum lugar. Mas a verdade que finalmente entendi foi simples e libertadora. Família de verdade não é quem compartilha seu sangue.
É quem escolhe ficar. É quem aparece. É quem te faz sentir que você importa. Minha tia Rita, meu tio Tom e minha prima Bela eram minha família de verdade. Sempre foram. Eu só demorei para perceber. Em janeiro, minha mãe tentou uma última abordagem. Mandou um e-mail longo, detalhado, cheio de justificativas e explicações. Dizia que talvez eles tivessem cometido erros, mas que era hora de superar e seguir em frente. Que família perdoava e esquecia. Respondi com uma frase curta. Perdoar não significa aceitar continuar sendo tratada como menos que nada. Ela não respondeu. Algumas semanas depois, recebi um envelope pelo correio. Dentro tinha documentos sobre um trust familiar que meus pais tinham estabelecido. Era tudo muito formal, muito frio. Havia valores divididos entre os 3 filhos, instruções sobre heranças, divisões de propriedades futuras. O que me chamou a atenção não foi o dinheiro em si, foi o tom. Era tudo tratado como obrigação legal, como algo que precisava ser resolvido no papel. Não havia nenhuma carta pessoal, nenhuma mensagem, nenhum toque humano. Apenas papelada fria tratando de divisões financeiras. Era a confirmação final de como eles me viam. Não como filha, mas como obrigação. Como algo que precisava ser lidado, gerenciado, mantido nos registros por questões legais e sociais. Guardei os documentos numa gaveta e não pensei mais nisso. A vida continuou de formas surpreendentes. No trabalho, recebi uma promoção inesperada em fevereiro. Minha chefe me chamou e disse que tinham criado uma nova posição de gerência sênior e queriam que eu assumisse. Era um aumento significativo de salário, mais responsabilidade, mais reconhecimento. A primeira pessoa que liguei foi minha tia Rita. Ela gritou de alegria no telefone e imediatamente começou a planejar um jantar de comemoração. Naquele momento, percebi que nem tinha cogitado ligar para minha mãe ou meu pai. Eles simplesmente não eram mais minha primeira escolha. Não eram mais as pessoas que eu queria compartilhar minhas vitórias. O jantar de comemoração foi incrível. Minha tia fez meu prato favorito. Meu tio comprou champanhe. Minha prima fez um bolo decorado com as palavras "Nossa gerente favorita". Era simples, era genuíno, era real. Durante o jantar, tivemos uma conversa profunda sobre tudo o que tinha acontecido. Minha tia finalmente compartilhou coisas que tinha guardado por anos. Disse que sempre notou como minha mãe me tratava diferente, como havia um padrão de me diminuir, de me fazer sentir que eu não era boa o suficiente. Como ela várias vezes tentou confrontar minha mãe sobre isso, mas sempre recebia respostas evasivas ou negações. Ela disse que quando eu era adolescente, começou a me incluir em tudo que fazia especificamente porque via que eu estava sendo deixada de fora pela minha própria família. Não foi coincidência, foi intencional, foi amor. Meu tio Tom adicionou que ele e minha tia sempre conversaram sobre como me proteger sem me afastar ainda mais da minha família biológica. Eles andavam numa linha tênue entre me dar o amor que eu merecia e não criar mais conflito familiar. Por anos, eles fizeram isso em silêncio, apenas sendo presentes, apenas me mostrando que eu importava. Minha prima Bela, que é só 6 anos mais nova que eu, disse que sempre me viu como irmã mais velha. Que crescer me vendo ser tratada daquele jeito a ensinou sobre como família deveria funcionar e como não deveria. Que me observar finalmente estabelecer limites foi uma das coisas mais inspiradoras que ela já viu. Chorei durante toda a conversa, mas eram lágrimas diferentes das que tinha chorado antes. Não eram lágrimas de dor ou rejeição, eram lágrimas de gratidão por ter encontrado, ou melhor, por ter sido encontrada por pessoas que realmente me amavam. Comecei terapia de novo, mas dessa vez com um objetivo diferente. Não estava mais tentando descobrir o que havia de errado comigo. Estava processando anos de trauma familiar, aprendendo a estabelecer limites saudáveis, reconstruindo minha autoestima do zero. Minha terapeuta me ajudou a entender a dinâmica de bode expiatório que meu tio tinha mencionado. Explicou como em famílias narcisistas ou disfuncionais, frequentemente uma pessoa é escolhida para carregar toda a culpa, toda a negatividade. Essa pessoa serve como válvula de escape para os problemas da família. Se algo dá errado, é culpa do bode expiatório. Se alguém precisa ser excluído para manter a paz, é o bode expiatório. Fazia sentido doloroso. Eu tinha sido escolhida para esse papel desde jovem e tinha passado anos tentando provar que merecia algo diferente. Mas a verdade era que nunca foi sobre merecer. Foi sobre eles precisarem de alguém para projetar suas próprias falhas. Os meses seguintes foram de cura lenta, mas constante. Parei de checar as redes sociais da minha família biológica. Parei de esperar que eles mudassem ou percebessem o erro. Parei de dar energia para algo que nunca ia me dar o que eu precisava. Em vez disso, investi em construir a vida que queria. Saía mais com amigos. Me dedicava ao trabalho.
Passava fins de semana na casa da minha tia, ajudando no jardim ou apenas conversando. Comecei aulas de cerâmica porque sempre quis tentar. Adotei um gato que chamei de Felix. A vida ficou mais leve, mais simples, mais genuína. Claro que minha família biológica ainda tentava contato ocasionalmente. Mensagens em aniversários, convites para eventos familiares que claramente eram por obrigação social. Minha mãe me adicionou num grupo de família no WhatsApp que eu saí imediatamente. O interessante foi ver como eles lidaram com minha ausência. Alguns parentes começaram a fazer perguntas. Por que eu nunca estava nas fotos de família? Por que nunca aparecia nos eventos? Meus pais tinham que dar explicações. E as explicações deles começaram a parecer cada vez mais fracas. Ouvi por terceiros que minha mãe andava dizendo que eu tinha mudado, que tinha me tornado egoísta e distante, que ela não entendia o que tinha acontecido comigo. A narrativa dela era sempre a mesma. Ela era a vítima da minha crueldade injustificada. Mas cada vez mais pessoas não estavam comprando essa história. Primos que tinham testemunhado meu tratamento por anos começaram a falar. Tias que sempre acharam estranho eu não ir nas viagens começaram a conectar os pontos. A verdade estava emergindo lentamente, e meus pais não gostaram nem um pouco. No aniversário da minha mãe, em abril, recebi uma ligação do meu irmão. Ele estava diferente, menos agressivo, mais cuidadoso com as palavras. Disse que a mãe estava muito triste porque eu não tinha mandado sequer uma mensagem de parabéns, que ela sentia minha falta, que talvez fosse hora de deixar o passado para trás. Respondi com calma que não tinha nada contra ela pessoalmente, mas que não via razão para manter contato com pessoas que tinham me feito sentir invisível por anos, que desejava o melhor para ela, mas que meu melhor estava em manter distância. Ele tentou argumentar, mas percebi que não tinha energia real na voz dele. Era como se estivesse cumprindo o protocolo, fazendo a ligação porque foi pedido, não porque realmente se importava. Desliguei e voltei para o que estava fazendo, que era assistir um filme com minha prima Bella. Ela tinha vindo passar o fim de semana no meu apartamento e estávamos tendo uma maratona de filmes antigos. Foi nesse momento que percebi. Eu não sentia mais dor quando pensava na minha família biológica. Não sentia mais raiva, não sentia mais necessidade de validação deles. Sentia nada. Uma neutralidade tranquila. Eles tinham se tornado pessoas que eu conhecia, mas que não tinham mais poder sobre mim. A cura estava acontecendo de verdade. No verão, minha tia sugeriu que fizéssemos outra viagem juntos. Dessa vez seria algo mais perto. Talvez um fim de semana prolongado nas montanhas. Eu adorei a ideia e começamos a planejar. Escolhemos um chalé no Colorado para o fim de agosto. Seria 4 dias de trilhas, fogueiras, conversas profundas e tempo de qualidade. Reservei tudo com a mesma empolgação da primeira vez. A viagem foi ainda melhor que Turks e Caicos porque era mais íntima, mais sobre conexão do que sobre luxo. Passamos noites inteiras conversando ao redor da fogueira, compartilhando histórias, sonhos, medos. Meu tio contou sobre sua infância difícil e como construiu a vida que tem. Minha tia falou sobre seus arrependimentos e suas vitórias. Minha prima compartilhou seus planos de abrir um estúdio de fotografia. Eu também compartilhei. Falei sobre como tinha sido crescer sentindo que nunca era suficiente, sobre como doeu cada exclusão, mas também falei sobre como encontrar eles tinha salvado minha capacidade de confiar em amor familiar. Como eles tinham me mostrado que eu sempre fui digna de amor, só estava procurando no lugar errado. Na última noite, antes de voltarmos, fizemos um ritual simbólico. Cada um escreveu em pedaços de papel coisas que queria deixar para trás. Mágoas, medos, padrões negativos. Depois jogamos os papéis na fogueira e assistimos eles virarem cinzas. No meu papel escrevi: necessidade de aprovação de quem não me valoriza. Ver aquilo queimar foi libertador de uma forma que não esperava. Quando voltei para casa, me senti renovada, mais forte, mais centrada em quem eu realmente era. O outono trouxe mudanças inesperadas. Recebi uma mensagem de uma prima distante que nunca tinha sido muito próxima pedindo para conversarmos. Ela disse que tinha visto tudo o que aconteceu no último ano e que estava lidando com dinâmicas familiares parecidas na própria família dela. Queria saber como eu tinha conseguido estabelecer limites, como tinha encontrado coragem para me afastar. Conversamos por horas. Compartilhei minha jornada, os altos e baixos, a dor e a cura. Disse a ela que não foi fácil, mas que foi necessário, que você não pode curar em ambientes que te adoecem. Essa conversa se repetiu com outras pessoas. Aparentemente, minha história tinha ressoado com vários membros da família estendida que também lidavam com exclusão, favoritismo ou dinâmicas tóxicas. Eu tinha acidentalmente me tornado uma espécie de exemplo de que era possível escolher sua própria felicidade, mesmo que isso significasse desapontar as expectativas familiares. Não foi algo que procurei, mas fiquei feliz em ajudar onde podia.
O dia de ação de graças chegou de novo, e assim como no ano anterior, passei com minha tia, mas dessa vez havia mais pessoas. Alguns primos que tinham se aproximado durante o ano pediram para se juntar a nós. Minha tia, com seu coração enorme, disse que todos eram bem-vindos. Foi lindo ver a mesa cheia de pessoas que escolheram estar ali, que queriam estar juntas. Não havia obrigação, não havia tensão, apenas gratidão genuína. Durante o brinde, meu tio Tom disse algo que me marcou profundamente. Ele disse que família não era sobre quem te deu a vida, mas sobre quem faz sua vida valer a pena viver. Que estava grato por cada pessoa naquela mesa porque todos ali tinham escolhido amor em vez de obrigação. Foi perfeito. O Natal daquele segundo ano foi ainda melhor que o primeiro. Já não havia mais a sombra da minha família biológica pairando sobre mim. Já não me sentia culpada ou dividida. Estava exatamente onde queria estar, com exatamente quem queria estar. Refletindo sobre tudo, percebi que a viagem para Turks e Caicos tinha sido um ponto de virada. Mas não da forma que imaginei. Não foi sobre o destino ou o luxo. Foi sobre fazer uma escolha ativa de investir nas pessoas que realmente me amavam. Foi sobre parar de implorar por migalhas de afeto de quem nunca ia me dar um banquete. Minha vida agora era cheia. Cheia de amor real, de conexões genuínas, de momentos que importavam. Eu tinha uma carreira que valorizava meu trabalho. Tinha amigos que me apoiavam. Tinha uma família, não de sangue, mas de escolha, que me fazia sentir vista, ouvida e amada todos os dias. As pessoas às vezes me perguntam se sinto falta da minha família biológica, se me arrependo de ter estabelecido distância. A resposta honesta é não. Não da forma que elas imaginam. Sinto falta da fantasia do que poderia ter sido. Sinto falta da ideia de ter pais que realmente me amassem, irmãos que me vissem como igual. Mas não sinto falta da realidade do que era. Não sinto falta de ser excluída. Não sinto falta de me sentir invisível. Não sinto falta de passar anos questionando meu próprio valor. O que aprendi nessa jornada toda é que você não pode forçar pessoas a te verem. Não pode fazer alguém te valorizar se eles já decidiram que você não vale a pena. E mais importante, você não precisa. Porque em algum lugar, existem pessoas que vão te ver exatamente como você é e vão te amar justamente por isso. Para mim, essas pessoas foram minha tia Rita, meu tio Tom e minha prima Bela. Eles me salvaram sem nem saber que estavam fazendo isso. Apenas sendo presentes, apenas sendo consistentes, apenas me amando sem condições. Hoje, quando acordo de manhã, não sinto mais aquele peso no peito. Não sinto mais que preciso provar meu valor para ninguém. Sei quem sou, sei que sou amada, sei que pertenço. E isso, no final, é tudo que sempre quis. A história não tem um final de conto de fadas onde minha família biológica percebe seus erros e pede desculpas. Eles continuam na narrativa deles, onde são as vítimas da minha ingratidão. E está tudo bem. Não preciso que eles entendam ou reconheçam o que fizeram para seguir em frente. O final de conto de fadas é que encontrei paz, encontrei amor, encontrei meu lugar no mundo. E às vezes, isso é mais do que suficiente. É tudo. E você, se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.